Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na poesia de uma figura fascinante, Ildegardo Rosa, que ficou muito mais conhecido como Mestre Dedê. E o nosso guia vai ser a antologia dele, O Andarilho da Ilusão. É uma viagem, viu? Uma jornada filosófica sobre o que é real, o que é o amor e o que, afinal de contas, é o ser. E tudo começa com essa frase, uma linha só, escrita há 60 anos atrás, mas que é basicamente a chave para decifrar a vida e a obra inteira do Mestre Dedé. É daqui que nasce toda a poesia e a filosofia de vida dele. E com essa chave em mãos, a gente entra na nossa primeira parte, vento contra pedra. Porque para ele, a vida era exatamente isso, uma luta constante entre essas duas forças. Então, quem foi Ildegardo Rosa, o Mestre Dedé? Bom, ele foi um homem que passou a vida inteira contestando limites. Sabe, ele se via como um libertário, sempre buscando uma liberdade que fosse além do que ele chamava de tirania das formas. Ou seja, as regras, as convenções, tudo aquilo do mundo material que parece prender o nosso espírito. E o jeito que ele descreve essa luta é muito visual. De um lado, o vento. Para ele, o vento era o espírito, livre, alegre, revolucionário, a própria liberdade em movimento. Do outro lado, a pedra, a matéria, o corpo, pesado, parado, sem ânimo. A obra inteira dele é como se fosse um sopro de vento tentando escapar pelas rachaduras dessa pedra. E essa luta interna acaba transformando ele num andarilho, mas não um andarilho qualquer, um andarilho filosófico, que saía pelo mundo fazendo perguntas. Sabe? Perguntas muito profundas sobre uma realidade que para ele era uma grande ilusão. A poesia dele simplesmente bagunça as nossas certezas. Pega esse trecho de O Enigma, por exemplo. Ele quebra essa separação que a gente faz entre o eu e o mundo. Ele sugere que essa fronteira, na verdade, nem existe. E a jornada continua, para dentro. O ponto central para Mestre Dedé era esse. Procurar soluções do lado de fora não adianta nada. A estrada que leva as respostas não está lá na frente. Está aqui dentro. E isso tudo o leva à pergunta mais radical dele. Se o mundo é uma ilusão, se nada tem um sentido próprio, por que raios a gente vive essa busca maluca por um sentido? É uma provocação que deixa a gente, assim, meio que flutuando no mistério, né? Mas espera aí, se tudo é ilusão, se tudo é incerto, onde é que a gente se apoia? Pois é. No meio de tanto questionamento, existia uma força que ancorava o Mestre Dedé na realidade. Uma conexão humana muito, muito forte. E esse porto seguro tinha nome: Marta Anísia, a esposa dele, com quem ele dividiu 50 anos de vida. Foi ela, inclusive, que insistiu para que esse livro de poemas fosse publicado, transformando o que eram reflexões íntimas num verdadeiro legado. E essa conexão aparece em poemas com uma força que, nossa, é de arrepiar. A gente quase consegue sentir a intensidade desses versos. O amor, para ele, não era só uma emoção. Era uma força cósmica, sabe? Era o finito buscando o infinito. Era o jeito dele de tocar naquilo que era real. Certo. Então, depois de décadas de questionamento, para onde essa jornada toda levou o Mestre Dedé? Bom, ele encontra uma espécie de resolução. Ele passa a aceitar o que ele chama de jogo cósmico. A grande virada de chave dele foi essa. Ele decidiu parar de lutar para desvendar o mistério e, ao invés disso, simplesmente deixar o mistério acontecer. Ele troca aquela busca ansiosa por uma observação mais serena. Ele escolhe viver a vida em vez de tentar resolver a vida. E a conclusão a que ele chega é de que a existência não é um problema para ser solucionado. É uma inexplicável brincadeira divina. O objetivo aqui não é ganhar, não é entender tudo, é simplesmente aprender a brincar. E por fim, o que fica desse andarilho da ilusão? Qual é o legado que ele nos deixa? Talvez o maior legado venha justamente das palavras de quem o conheceu tão de perto. A esposa dele, Marta, revela que por trás daquele filósofo todo complexo existia um homem de uma calma imensa que vivia de verdade a sua crença na não separatividade entre as pessoas. A filosofia dele não era só teoria, era a prática diária de gentileza e de respeito. Mestre Dedé passou a vida questionando a realidade, tentando separar o que era real do que era ilusão. E no fim ele meio que vira essa pergunta para a gente, como um espelho, olhando para a nossa própria vida com tantas certezas que a gente carrega, qual será a grande ilusão que nos aprisiona? A resposta, como ele mesmo ensinou, não está lá fora, está aqui dentro.